Oi, pessoal, tudo bem? Gravando uma diária do Amar aqui em São Paulo hoje. Esse programa que a gente faz com tanto empenho, amor e carinho. Eu e as meninas da Tensi, produtora que fazem esse programa junto comigo, aonde a gente dá voz a tantas e tantas famílias que precisam desse lugar de fala, de acolhimento. A gente precisa de patrocínio para continuar com esse propósito lindo. Então, se você quer apoiar esse programa, se você pode apoiar, manda um e-mail para Malu no amarmaternidade@gmail.com. Aproveita e se inscreve no canal, faz um login, inscrever-se e você está inscrito. Se você gosta de ver bastidores, interagir comigo, entra lá no @marianakupfer no meu Instagram, vou adorar interagir com vocês. Preparem os lencinhos para assistir a história muito emocionante da Gabriela e do Miguel, filho dela. Coisa mais linda. Espero vocês no próximo programa. Um beijo. Enfrentar o câncer e ver meu filho sofrer um acidente grave foram os momentos mais desafiadores da minha vida. Mas acredito que cada desafio superado é um testemunho da nossa força e resiliência. Aprendi a transformar a dor em propósito e a abraçar cada dia com coragem e gratidão. É o amor, a esperança e a determinação que nos guiam através das adversidades. No Amar de hoje, vamos conversar com a Gabriela Ferreira, que é mãe do Miguel e esposa do Valdir. Gabriela é enfermeira e naturopata. Sua história é um testemunho de coragem, fé e resiliência. Ela enfrentou um câncer de mama agressivo e viu seu filho Miguel sobreviver a um acidente grave. O Miguel sofreu um acidente gravíssimo em que seus pulsos foram cortados profundamente ao atravessar uma porta de vidro enquanto brincava com amigos. Ele se protegeu com as mãos que atravessaram o vidro e, ao puxar de volta, rasgaram os pulsos, resultando numa perda significativa de sangue e danos aos tendões. Vamos conversar com a Gabriela para entender mais detalhes da sua história e conhecer mais sobre essa jornada de superação e esperança. Quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. Você veio com toda a sua família, marido e filho. Sim. Então vamos contar a sua história do começo. Eu já estou aqui emocionada. Você hoje veio com o Valdir e vocês são pais desse lindo menino, Miguel. Como é que foi se tornar mãe, Gabriela? Nossa, se tornar mãe, eu acho que é um aprendizado. Eu falo que se tornar mãe, eu não me conhecia, né? Eu não conhecia a pessoa que tinha dentro de mim. Você se reconstrói, você muda todos os dias e você quer melhorar todos os dias, né? Em 2016, você descobriu um câncer de mama. Sim. Então eu queria saber como é que foi a tua primeira reação com esse diagnóstico e os teus pensamentos quando você recebeu essa notícia, Gabriela. Receber o diagnóstico de câncer não é fácil, ninguém quer. Hoje eu tenho 35 anos, então eu era muito mais nova, né, do que sou. Então todos os médicos ficaram abismados porque é muito nova, né, um câncer daquele. A princípio, os médicos falavam que apenas era benigno o aspecto, eu fiz todos os exames possíveis. Receber o diagnóstico não foi nada fácil. Mas eu fui trabalhando isso e tendo comigo que eu não podia ter isso como uma sentença. Claro, né? A gente tem que encarar uma sentença de vida ou uma sentença de morte. Eu tô te falando isso Sim. porque eu perdi meu pai de câncer, eu era muito nova. Sim. E a gente ouvia muito, o caso dele era muito grave. Uhum. E a gente ouvia os médicos falarem, né? Câncer é cabeça, é como você encara o tratamento. Tem todo um emocional, né? Muito envolvido ali. Como é que você abordou o tratamento e quais foram as opções que você e seu marido, né, conversando, consideraram fazer na época? Sim. Bom, os médicos indicaram, né, quimioterapia, rádio, mas em conversa com a minha família, né, e também seguindo o meu coração, eu optei por fazer alguns tratamentos alternativos. Porque você é naturopata, né? Isso, mas na época não era. Tá. Mas eu fui acompanhada por médicos e uma equipe, né, que me acompanhou e me acompanha até hoje. Mas tratamentos alternativos, não medicina convencional, nem químio, nada? Não. Muitos me perguntam, você é contra a quimioterapia e rádio? Não. Nunca fui contra, eu acho que você tem que mesmo fazer, você tem que seguir o que os médicos propõem para você. Mas na época, né, eu já conhecia, né, médicos que tratavam do câncer, né, através de tratamentos alternativos. Então eu fiz, só que depois de algum tempo resolvi tirar, né, a mama e tudo. Foi constatado nódulo na vértebra e no pulmão também.
né? Então, eu fiz os tratamentos e depois de uns 2 anos, mais ou menos, retornei a fazer todos os exames e já os nódulos já tinham sumido, desaparecido. A gente não sabe o dia de amanhã, mas também a gente tem que ter fé, né? E eu creio naquela passagem que fala, fé pode mover montanhas. E independente de religião, Deus é um só. E se ele fala pra gente que pode mover montanhas, quem sou eu para duvidar? Juntamente com a minha família, eles aceitaram, concordaram, estavam comigo para qualquer decisão que eu tomasse. Eu passei esses anos todos, graças a Deus, os órgãos intactos, os ossos, tudo certo, né? Não, a doença não progrediu. Quais você diria que foram os momentos mais difíceis no tratamento e como é que você encontrou força para superar tudo isso? Olhar para o meu filho, que era pequeno, eu acho que a minha maior alegria da vida foi tê-lo. É engraçado quando você tem um filho, você sabe que você teve uma vida antes, mas parece que você não teve. Eu tinha que chorar calada e no outro dia eu estar assim passando forças, né, para ele, para minha família, tentando ser forte o suficiente para encarar aquilo, né? Então, esses momentos para mim eram mais desafiadores. Como você está hoje? O câncer começou em 2016, hoje você ainda está no período de manutenção, de recidiva, ou você está 100%? Eu sei que nós vamos chegar nessa parte do acidente do meu filho, mas eu estava tudo bem, né, comigo. Eu sempre costumo dizer que o câncer, eu não conseguiu me desestabilizar tanto quanto o acidente do meu filho. Em 2022, você enfrentou outro grande desafio com o acidente do Miguel que você falou aqui. Então, queria que você fizesse uma linha do tempo, contasse o dia do ocorrido e o que aconteceu com ele. Neste dia, os amigos dele sempre iam em casa. Eu sempre prefiro os amigos virem em casa do que meu filho ir na casa dos amigos. A gente tem um instinto, né? Mãe tem esse instinto. E eles estavam brincando e eu olhei para os três. Lá em casa tem um quartinho que a gente chama quartinho da bagunça, que fica lá no fundo. E nesse dia eu falei assim para eles: não quero que vocês brinquem lá. Porque eles entravam toda hora lá de pega-pega e batia a porta e tal. Eu falei: vão se machucar. E naquele dia eu falei assim: vocês vão machucar a mão. Eles estavam brincando e tudo mais. Eu acho que na euforia, né, dessa brincadeira, eles correram até o fundo novamente. E em casa tem um janelão na cozinha e eu vi as cabecinhas, né, passando. E eu corri atrás pra falar, né, falar assim: olha, eu já falei pra vocês não brincarem aí. Foi assim, questão de segundos. Eu pisei na porta e vi tudo. Os dois garotos entraram, né, no quarto e a porta era de vidro. Então meu filho ficou de fora. E os dois meninos bateram a porta muito forte e meu filho fez assim. Quando ele fez assim, as duas mãos ultrapassaram o vidro. Mas como? Não sei de dizer. Posso chamar o Miguel para ele contar um pouquinho? Claro. Você senta no colo da sua mãe, Miguel? Você tinha quantos anos na época que aconteceu o acidente? Eu acho que eu tinha 8. O que você lembra? Que menino bonito esse. Que mãe e filho bonitos. Nossa. O que você lembra do dia? A tua mãe tá contando que você colocou as mãozinhas. O que você lembra? Eu lembro dos meus braços pendurados assim. Mas na hora que você colocou as mãos... Eu tô tentando só contextualizar para o pessoal de casa entender. Então você colocou as mãozinhas como se fosse para segurar a porta? Sim. Para a porta não bater em você? Sim. Aí quando foi voltar, rasgou. Mas aí você acha que a força da sua mão fez o vidro estourar? O que você acha que aconteceu? Eu acho que foi a força na minha mão. E o vidro estourou? Que foi na hora que eu tentei parar. E aí? Aí quebrou o vidro. Na hora que eu voltei, eu vi, tava tudo rasgado. Aí minha mão tava pendurada aqui, tava rasgado os 3 dedos, aqui e aqui. Então, na hora que você viu a mãozinha, tudo sangrando, aquela cena de filme de terror, o que você fez, Gabriela? Primeiramente, eu dei um grito, né? Calma! Aí O calma era quase para você mesmo, né? Para mim, porque ele estava em choque. Então, ele nem chorava, ele não conseguia chorar.
Você lembra disso, Miguel? Ele eu estava... lembro de tudo, eu não esqueci nada. Acho que menino lindo. Então, eu olhei, as mãos estavam penduradas e eu vi 2 fronhas no varal. Imediatamente eu peguei e não tinha o que fazer. Então Seu marido não estava? Não estava, eu estava sozinha com as crianças. E eu estanquei o sangue. Enquanto eu estancava um pulso, o outro esguichava no meu rosto. Eu vi tudo dentro dos pulsos dele. E eu falei, meu Deus, é grave. Eu saí, abri o portão de casa e saí gritando na rua. Me ajudem, meu filho. Pega o carro, me ajudem. E eu gritava, mas eu gritava muito alto. Tá. Então se formou uma roda de vizinhos, mas ninguém se mexia. Então, de repente, parou um Uber atrás de mim. Abriu a porta do carro e falou, mãe, vamos salvar seu filho. Ele estava de máscara e ele estava ficando pálido, a boca já sem cor, né? E eu coloquei ele no carro e eu gritava pro motorista. Eu falava, moço, rápido, da minha casa ali até o hospital, dá uns 5, 10 minutos, Tá. eu acho. Aí vocês chegaram no hospital? Sim, chegamos e no trajeto eu ligava pro meu esposo. Só que eu estava desnorteada, eu não sabia para onde era o hospital. Eu sabia aonde era o hospital, só que eu não sabia chegar, eu não sabia falar pro rapaz, pro motorista, o caminho do hospital. Isso que mais me agoniava, né? E então eu liguei para ele e eu gritava no telefone. Aí eu, onde é o hospital? O que eu faço? Onde é o hospital? Aí ele, leva no hospital tal. Cheguei até o hospital e ele chegou junto. Eu falei, pega o telefone do Uber, né? Ele conversou com o rapaz, viu o Miguel. Ele nem viu o Miguel porque eu já entrei com o Miguel. Ele se lembra disso. Eu já sabia onde era a enfermaria e eu chutei a porta da enfermaria. Eu chutei a porta da enfermaria e eu coloquei ele na maca. Eu não sei de onde eu tirei forças, porque esse braço meu, eu tirei vários linfonodos. Eu não tenho forças nesse braço por conta do câncer. E já veio a equipe, uma equipe assim maravilhosa. Anjos, né? Anjos, só que então a equipe veio e olhou ele e falou, mãe, é grave, é gravíssimo. Nós não sabemos se seu filho vai voltar a mexer as mãos. E agora é só orar. E ele não pode ser operado hoje. Por quê? Então, até então eu não sabia o porquê, mas ele falou assim, olha mãe, a gente não vai operar ele porque nós não temos todos os materiais necessários para a cirurgia neste momento. Mas você não pensou em transferir de hospital? Eu pensei, eu falei na hora, então vamos para outro hospital. De então, ambulância? Ele falou, mãe, se eu operar seu filho hoje e operar daqui a um mês, o resultado vai ser o mesmo. Nós vamos saturar a mãozinha dele, suturar. Ele vai para casa tomar anti-inflamatórios, tudo mais. E daqui 7 dias, né, nós temos uma doutora especialista, que é a melhor da região, que vai operar ele. Enquanto os médicos faziam a lavagem com soro e tudo mais, ele conversava. Não é possível. Miguel, mas me fala, o que você sentia? O que passava na sua cabeça? Eu não lembro muito direito dessa parte, mas eu tava bem, eu tava de boa, não tava sentindo dor. Mas nada? Nada. Mas já tinham dado uma anestesia? Não pegaram veia pra dar? Nada. Não. Isso aí não é um menino, é um anjo, né? Foi o que os médicos falaram. Os médicos olharam pra mim e falaram, mãe, eu nunca presenciei isso. Eu nunca vi isso, porque ele é uma criança tranquila, ele estava tranquilo. E ele falava o tempo inteiro E você já assim, tinha falecido. Não, eu não fiquei mais na sala, porque eu já estava condições. passando mal, eu não tinha mais condições de ver meu filho daquela forma. Para contextualizar, suturaram. Ele foi para casa por 7 dias 7 dias. com anti-inflamatório. Com anti-inflamatório. Você sentia muita dor? Sentia, né? Não, até então ele não sentia tanta dor no momento, porque eu acho também que estava tudo muito novo, né? Estava quentinho, tudo ali. Então, também a emoção, assim, eu acho que ele segurou Adrenalina, bastante. né? Ao me ver daquele jeito, no caminho, no trajeto, ele falava, mãe, calma, eu vou ficar bem, vai ficar tudo bem. Ele me acalmava. Ele me acalmava. Isso aí. E aí os médicos falavam, mãe, pela gravidade, isso nunca aconteceu aqui.
Eu peguei na mãozinha dele e falei, filho, pode chorar. Tá tudo bem, viu? Por mais que não seja a nossa culpa e não está em nossas mãos muita coisa, né? Mas a gente se culpa. E eu me culpei muito. Bom, a cirurgia, né? Como eu falei, depois de 7 dias, ele foi pra cirurgia e durou em torno de umas 7 horas. 7 horas a cirurgia. Eu só pedia pra Jesus estar ali, porque eu tenho fé que ele é o médico dos médicos. Isso me acalmava e ali eu orava naquele centro cirúrgico, porque eu sabia que meu filho ia sair dali bem. Quando ele saiu, deu às 7 horas, né? E a médica virou pra mim e falou, olha, Gabi, foi uma cirurgia muito complexa, né? Aqui ele vai ficar aqui um pouquinho e depois ele vai pra casa e vai ter que fazer muita fisioterapia. Ele já pode começar a tentar mexer os dedinhos para que mande essa informação para o cérebro, para que possa o corpo dele, assim, o corpo dele vai entender novamente que ele precisa desses movimentos, porque foi tudo cortado. E ele perdeu todos os tendões. Então, nós passamos a noite no hospital, não foi uma noite fácil, porque ele dormiu o dia todo e ficou acordado a noite toda. Sim. Então, você tinha perguntado das dores, né? Se ele não tinha sentido antes, ele começou a sentir. Claro, mexeu, manipulou muito, né? Sim. 7 horas de cirurgia. E começou a passar o efeito da anestesia, então ele começou a chorar, a falar, mãe, está doendo muito. E ele passava as noites ali. Então, ele falava, mãe, nunca mais eu mexi a minha mão. Ele perguntava. E você falava o quê? Eu falava, filho, você vai. E ele olhava pra mim e falava, eu vou. Eu falei, você vai. Eu falei assim, eu tenho certeza que você vai, porque eu tenho fé, só que você vai ter que se esforçar. Porque Deus, ele não dá um milagre sem o nosso esforço. E aí começou o processo, né? Ele ficou com as talas. Nas duas mãos. Você lembra disso, Miguel? Uhum. E as talas, ele ficava assim, com as duas mãos. Por quanto tempo? Foram 30 dias. Assim, aí banho você auxiliava, comer você auxiliava. Banho, tudo. Tudo eu auxiliava ele não fazia nada. Ele deitava no meu colo e chorava que ele não queria estar daquele jeito, que ele queria estar brincando. Nós levamos ao médico para ele tirar Os pontos, né? Os pontos, a tala, tudo certinho. E aí começou o processo da fisioterapia. Eu começava a filmar o processo dele. Da fisio das mãozinhas. Eu filmava. A cada movimento que ele fazia na fisioterapia, ele ia 2 vezes na semana, então cada movimento que ele fazia eu filmava, comprei os aparelhos que ela tem na fisioterapia para ele fazer em casa, para estimular. Então, eu fazia ali com ele 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde e à noite. Miguel, quando você tirou os pontos, não sei se você lembra, né? Tirou a tala, você tinha o movimento das mãos ou tava dormente? Você não sentia nada? Quando tirou os pontos, eu sentia, doía muito. Mas você ainda não conseguia pegar o garfo, comer? Não. Era uma mãozinha paradinha. E aí, essa fisio durou quanto tempo, Gabriela? Uns 4 meses. E aí, quando meses. que ele começou a fazer as atividades com a mão? Olha, nessa época também foi muito complicado, porque ele estava em aula, né? Então, eu tive que ser a professora dele, para ele não perder a matéria, eu dava aula para ele. Ele não podia ir pra escola? Ela que escrevia para mim. E eu escrevia para ele, eu era a mão dele. Né? Então, eu falava, filho, eu vou te dar aula. Então, a professora me mandava a matéria, eu dava aula, comprei um quadro, escrevia e fui ensinando ele a reescrever. Então, eu pegava a mãozinha dele, pegava o lápis, eu falava, filho, comprei caderno de... uma alfabetização mesmo, sabe? De caligrafia para ele fazer os movimentos, né? Das letrinhas. Então, a gente foi se adaptando a isso. Ele foi voltando aos pouquinhos, mas doía muito. Cada movimento que ele fazia da fisioterapia, ele chorava, ele gritava. Dava vontade de parar. Não dava vontade de ver meu filho sofrendo daquela forma. Dava vontade de falar, chega. Teve um dia que ele falou, mãe, não quero mais fazer a fisioterapia. Não quero. Eu também não gostaria que você estivesse sofrendo dessa forma. Mas nós temos opções. Se você não fizer, ou você faz sofrendo, e tem um resultado bom lá na frente, ou você não faz e as consequências vão vir. E aí você fez, né, Miguel? E ele escolheu fazer. Né? E quanto tempo depois da cirurgia que ele começou a minimamente, vamos dizer assim, pegar o garfo, escovar um dente? Depois dos, eu acho que uns 3 meses. Então, pequenas, grandes vitórias, né? Hoje.
Aí foi essa físio 6 meses. Sim. E depois... E depois nós fomos adaptando ele mais ainda, né, em casa. Eu falava pra ele, não, agora pega você o copo. Ele sempre foi muito independente. Então ele falava assim, mãe, quero comer um biscoito. Olha, Deus te deu outros membros. Eu mostrava vídeo pra eles também. Eu jogava um pra com ele. o pé. Eu falei assim, olha, vamos jogar o olho. Você tem vídeo disso? Tem. Cartas dele vai pegar com o quê, filho? Com o pé, né? Tá bom. Fazer isso. Aí, pela segunda vez ele ganhou. Então eu jogava vídeo. Porque tem algumas pessoas que tiveram os membros ou amputados, ou que eu vejo pintando o pincel com a boca, né? Eu fazia ele comer biscoitos com a boca. Eu colocava o prato aqui, colocava na mesinha, falava, Circo e do aí? Soleil. Aí eu falava assim pra ele, e aí? Você tem outros membros que Deus te deu. Você pode usar, né? Então eu mostrava vídeos motivacionais pra ele, né? De pessoas que não tinham os membros, né? E que tinham os pés e que ele podia usar. Então ele ligava a televisão com os pés, no controle. Eu colocava o canal com o pé. O canal. Quando você voltou a usar suas mãos? Nossa, foi depois da físio mesmo, que aí eu comecei a fazer todos os movimentos. Qual foi a primeira coisa que você fez que você lembra? Assim, Nossa. escovei o dente. Tem alguma lembrança que você Não. realmente... Não tem? Eu sei. Qual foi? Comer. Ele pegou o garfinho e comeu. Ele pegou o garfinho. Só que o movimento do garfo, como nós seguramos, ele não tinha. Então ele pegava Fez o possível. ele fez o possível. Ele pegava com a ponta do dedinho, assim, ó, e levava o garfo. Mas deixava. hoje, em 2024, nós estamos gravando em junho, você já faz tudo. Joga bola com a Sim. mão. Você Joga sente bola. dor ainda? Não. Mas tem história pra A contar, sensibilidade ele tem. né? Sim. Ele tem uma sensibilidade, né, aí, que se você rela, se ele cai, aí ele sente. Gabi, você começou a ajudar outras mães e pessoas em situações difíceis, como a que você passou. Eu queria que você contasse um pouquinho do teu trabalho como enfermeira. Você é enfermeira. Sim. Naturopata e palestrante motivacional. Sim. Com a minha história e o acidente dele, muitas mães também, através da história dele, que eu postei, né, no meu Instagram e tudo mais, eu postava no nosso dia Tipo ali, um diário, né? tipo um diário. Muitas mães entravam em contato comigo, mandavam foto do que estava acontecendo com os filhos também. Sei. E como que eu estava reagindo àquilo. Então eu falei, gente, peraí, é um gatilho, né? Eu posso ajudar também muitas mães e elas me ajudarem a passar por isso, porque é uma troca que a gente faz. A nossa história foi ajudando muitas mães a superarem isso. Então elas falavam, como que tá o Miguel? Como que estão, né, os movimentos dele? Então eu mandava para alertar elas e falar que ia ficar tudo bem. É só elas confiarem no processo. Sempre confia no processo. Sim, sempre. Então, e através também da minha história, eu ajudo muitas mães, muitas mulheres, através da história do câncer e da naturopatia. O câncer e o acidente do Miguel, obviamente, mudaram a tua perspectiva de vida. Total. Quais foram as maiores lições que você aprendeu com essas experiências, Gabi? Aprender a superar todos os obstáculos da vida não é fácil. Mas quando você tem fé e você acredita que tudo vai dar certo, a mente alcança muito naquilo que você acredita. Olha, a mente é a nossa maior prisioneira e a nossa maior aliada. A gente tem que saber usar a força e o poder da mente a nosso favor. Sim, todos os dias eu falo e falava para ele e para mim palavras de afirmação. Você vai chorar? Vai. Né? Você vai pensar em desistir? Pode ser que você pense, mas que você não faça. A gente cria uma proteção, né, em nós e neles. E eu acho que isso nos dá mais forças ainda pra gente superar, pra gente conseguir chegar até onde a gente quer chegar. Como que vocês três estão hoje? Nós estamos bem, né, graças a Deus. Emocionalmente, né, eu acho que fica alguns traumas, né, que precisam ser tratados, curados e que é com o tempo. Como família, aqui é a minha base, né, então eu não posso deixar essa base desmoronar. Miguel, se você pudesse falar pra gente qual uma lição que você tirou de tudo que te aconteceu, assim, ou uma mensagem que você queira falar? Pra mim eu aprendi que
pode confiar mais em Deus e tem que aguentar. Tem que ir até o fim. Isso aí, persistir, né? Uhum. E você, qual foi a maior lição que a maternidade te trouxe, Gabi? É a força que a gente desconhecia que nós algum dia poderíamos ter e que hoje a gente tem. Então, a maternidade, a lição que eu mais tenho para mim é a lição de amor, superação e o impossível, porque nós fazemos por eles o impossível. Gabi, Miguel, eu quero muito agradecer a presença de vocês dois lindos, dessa Nós mãe e agradecemos. filhos super amorosos. Que bom que teve um final feliz. Sim. Vocês estão aqui juntos para contar hoje pra gente. Desejo um caminho aí de alegrias, Obrigada. amor, Obrigada. Nós conquistas. agradecemos. Você tem uma vida linda pela frente. Muito obrigada pela sua positividade, pela sua mensagem. Eu que Obrigada agradeço. mesmo. Eu que agradeço.